Painel com o professor Marco Aurélio. Bom dia, professor. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. E realmente, são dois casos super importantes para a gente entender um pouco. O que é responsabilidade, sabe? No caso da responsabilidade que a gente está aqui cobrando do Estado, ela tem dois fatores. Você tem a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Para explicar o seguinte, no caso como esse da Compesa, a Compesa tem a responsabilidade objetiva. Uma vez que o cano, né, toda a linha ali, né, da água é dela, então é automática, ela precisa responder pelo dano, né? E além do mais, se algum agente tivesse cometido isso, alguém tivesse furado o cano, ainda seria dela também, que aí a gente chama isso de responsabilidade subjetiva, porque seria de alguém, mas num primeiro momento a empresa responde. E aí o que é preciso fazer? Claro, o Antônio Freire, o gerente de negócios, colocou, né? Chamar a Defesa Civil, sim, porque você tem a questão de um dano estrutural, vai precisar fazer um laudo, mas tudo isso é muito demorado de certo modo. Então o que precisa fazer no primeiro momento são ações emergenciais diretamente por parte da empresa, mas também é possível chamar a prefeitura para a situação. A prefeitura por quê? Porque, mas a questão não é da Compesa? Sim, mas existe a Secretaria de Assistência Social e ela precisa atuar numa situação dessa de calamidade, de emergência, né, de emergência social, de calamidade pública, porque ali não é só uma casa atingida, tem algumas casas atingidas e essas pessoas sofreram um dano permanente e tem mais, um dano de urgência, porque elas já estão ali numa situação de problema alimentar mesmo. Pelo que a gente viu nas imagens, a gente dá para ver o estrago da situação. Então, nesse caso, a Prefeitura também tem uma parcela de contribuição a fazer a partir da Secretaria da Assistência Social, do CRAS, enfim, que deveriam chegar lá, fazer o levantamento imediato da área e começar a prover os alimentos mesmos. Essas pessoas estão precisando, que a gente chama de ações alimentares, que não é só comida não, gente, é abrigo, tá? Um abrigo digno, né? Mínimo ali, embora emergencial. Isso não, inclusive, nada disso afasta ainda uma possível indenização que essas famílias podem ter contra a empresa, no caso a Compesa. Então, você precisa levantar essas questões. Compesa, Prefeitura e, é claro, o Poder Judiciário também, inclusive o Ministério Público, já que não foi apenas uma casa atingida, pode também ser chamado para acompanhar a situação e dar um suporte, né, às famílias e talvez até à Defensoria Pública no caso de uma ação judicial. Tem um aspecto importante até do ponto de vista jurídico, porque se essas tubulações têm mais de 40 anos e se a Compesa é a empresa técnica e sabe que o volume de água que agora passa gera uma pressão que essa tubulação não resiste, e se não há a substituição, então a Compesa foi omissa em fazer essa substituição. Então ela poderia ter evitado esse acidente. Claro que isso é uma questão técnica, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, é preciso que haja um laudo para comprovar isso, mas se isso for comprovado, a Compesa tem ainda maior responsabilização e, nesse caso, a indenização não seria apenas para as pessoas prejudicadas, mas para todas as pessoas daquela rua ali que estão... A rua está toda esburacada, agora para um conserto que já devia ter acontecido. E um detalhe, Vitor, professor e ouvinte de Rádio Cidade, a gente tem um problema de abastecimento d'água antigo, muito antigo mesmo. As coisas estão melhores? Estão, mas ainda falta muito. E a questão da infraestrutura hídrica é um outro problema, porque hoje estamos focados em essa água chegar às torneiras, né? Mas aí, para chegar às torneiras, existem as tubulações. E isso aqui em Caruaru, vocês não têm ideia de outros municípios, como está essa tubulação. Isso já é um outro patamar, né? Porque, inclusive, a gente questionou isso a governadora Raquel Lira, naquela entrevista de fim de ano no Palácio. A gente conversou aqui com o padre Joselito na estreia que é o prefeito de Gravatá, na estreia do Frente a Frente com Magno Martins aqui na Rádio Cidade, ele falando sobre isso. Água tem, mas não tem como chegar, porque a infraestrutura hídrica é muito antiga. O que é infraestrutura hídrica mesmo? É a tubulação. Nesse caso aí, ou não tem, e nesse caso aí de 40 anos. Então é muito tempo, é uma tubulação de ferro que ficou muito tempo sem receber água, resseca. Então isso já é um outro problema que vem junto a mais um problema, porque quando se tem oferta d'água, se tem esgoto e o saneamento básico. Para deixar Dá claro, para entender o tamanho do problema? É um problema grande. Para deixar claro, professor, vou fazer aqui um caso semelhante, fazer uma comparação aqui, grosso modo, só para a gente entender. Se você tem um acidente num elevador, por exemplo, vai ser avaliado se houve ali uma fatalidade.
é uma circunstância. Se faltou manutenção no elevador e por isso ele caiu, é outra circunstância, é outro tipo de responsabilização. Então, me parece que é uma questão que também deve ser olhada para o caso da Compesa. Se falta manutenção e a partir da falta de manutenção vem o estouramento e todo o prejuízo, a responsabilidade é maior, professor. E aí você tem dois aspectos no que vocês estão trazendo. Primeiro, que se havia a possibilidade de fazer a manutenção técnica e não foi feita, e depois ocorre o problema, além da indenização diretamente às pessoas envolvidas, como a gente viu aqui na reportagem, tem também uma espécie de indenização ao coletivo como um todo. Por daí entra o Ministério Público, podendo entrar inclusive com uma ação de responsabilização preventiva e também com indenização que no caso a Compesa faria para a cidade. E aí, no caso, para a prefeitura, mas não para a prefeitura no sentido dos cofres da prefeitura, mas para a cidade como um todo, para que punisse aí a empresa e a cidade aplicasse esse dinheiro em reinvestimento social. E isso também é possível, ou seja, a indenização tanto do ponto de vista das famílias afetadas diretamente por essas situações, como também a coletividade como um todo. E aí, se for preciso ir à justiça, nesse caso pode ser o Ministério Público, a partir da Promotoria da Cidadania e outras, que podem fazer esse papel de responsabilizar o Estado. E aí aqui seria a Compesa e o Estado de Pernambuco nesse processo. Por isso que quando a gente conversa e pergunta à governadora, enfim, é possível que responda, o governo do Estado como um todo responda por isso sim, porque é o que vocês disseram. Imagine se houvesse uma morte decorrente desse processo e desse cenário. Seria ainda pior a situação e também a empresa precisa ter uma manutenção preventiva e técnica para que evite possíveis gargalos, como a gente está vendo a partir da chegada da água. A gente fica imaginando que, à medida que a água for chegando, esse tipo de problema pode acontecer com mais frequência. Então, é preciso ficar de olho para evitar um problema ainda maior. É verdade. Obrigada, professor. Até amanhã, professor. Até amanhã. Obrigado, até amanhã.